se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Crescer na Graça. Vamos juntos? O tema de hoje é reconciliados com Deus. Nós vamos entender nesta mensagem de hoje um pouco sobre a reconciliação. Por quê? A humanidade estava afastada do Criador. A criação se afastou do Criador a partir da desobediência de Adão. Então, por Adão veio a separação do homem de Deus. Mas em Cristo houve uma reconciliação da criação de uma forma geral. Toda a criação se reconciliou com o Criador. Então nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos reconciliados. Esta é uma ótima mensagem. Esta é uma boa notícia do Evangelho da Graça de Deus. Você sabia que você já é reconciliado com o Pai, com o Criador? Porque Cristo fez isto e Cristo nos reconciliou com Deus. Nós vamos entendendo isto e crescendo na graça de Deus dentro deste canal. Olha, e Paulo diz assim no versículo 11: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então Paulo diz a palavra agora. Agora, nos dias de Paulo, por causa da cruz, eles estavam recebendo a reconciliação. Na cruz, quando Jesus diz, está tudo consumado, ali ele estava por meio do corpo dele, por meio do sacrifício na cruz, por meio do sangue que ele estava derramando na cruz, ele estava reconciliando a criação com o Criador. Nós vamos entendendo isto. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Então aqui no versículo 21, a gente vê claramente o apóstolo Paulo dizer que eles estavam separados do Criador. Como eu disse antes, a criação estava vivendo separada do Criador, mas em Cristo fomos reconciliados. Eles lá, nos dias deles, que estavam separados, foram reconciliados, mas nós já nascemos reconciliados com Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz. Paulo então diz no versículo de número 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Olha que coisa linda, maravilhosa. Eles estavam separados de Deus, mas pela morte de Cristo na cruz, eles foram reconciliados. Para quê? Para apresentar a Deus inculpável, para apresentar eles perfeito. Esta obra aqui, meus amados, foi feita nos espíritos daquelas pessoas, nos contemporâneos de Paulo, naquele momento. Eles estavam vivendo em desobediência, porque eles viviam debaixo de uma lei com 613 mandamentos, e eles não conseguiam cumprir todos aqueles mandamentos, todos aqueles preceitos, aquelas ordenâncias. Então eles viviam em desobediência, eles estavam separados de Deus. Por causa do erro, do pecado, da desobediência de Adão, o Criador se afastou da criação. E ele colocou ali as leis dos mandamentos para o povo judeu praticar. Então eles tentavam praticar aquelas leis, tentando se justificar diante de Deus. Mas pelas práticas da lei, ninguém consegue ser justo diante de Deus. E Cristo veio, pelo sacrifício dele na cruz, ele justificou e ele reconciliou o homem com o Criador. Isto é algo lindo, maravilhoso. Paulo então diz, desde que continuemos alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho
que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo se tornou ministro deste evangelho, do evangelho da graça de Deus. Paulo então declara aqui que este evangelho apresenta eles inculpável, apresenta eles sem nenhuma condenação. Nós vamos entender esta questão de pecado, esta questão de purificação. Nós vamos entender porque Paulo está falando aqui que eles foram reconciliados. E eu digo a cada um de vocês, nós não estamos afastados de Deus. Sabe por que eu digo assim e digo com autoridade? Porque Deus, o Espírito Santo, habita dentro de cada um de nós. Como que nós podemos nos afastar de um Deus que habita, que reside dentro de cada um de nós? É impossível nós nos afastar de um Deus, porque o sacrifício de Cristo reconciliou a criação com o Criador, nos deu este direito. Nós que nascemos depois da cruz, nós já nascemos juntinho. O nosso espírito está unido com o Espírito Santo de Deus. Nosso espírito tornou morada do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele reside em nós, ele mora dentro de cada um de nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então nós estamos reconciliados. O nosso espírito está pronto, perfeito e reconciliado com o Criador. Isto é algo maravilhoso. Isto é uma boa notícia. Este é o evangelho que o apóstolo Paulo pregou e que eu estou trazendo aqui simplesmente as leituras para cada um de vocês. Estou apresentando vocês como o apóstolo Paulo apresenta, sem culpa e reconciliado com o Criador. Mas não é pela obra que eu e você faz. Não. As nossas obras não conseguem nos justificar diante de Deus. Isto os judeus viviam tentando praticar, obras da lei de Moisés. Eles tentavam se justificar diante de Deus para tentar ser reconciliados e não conseguiam. Foi preciso de Deus mesmo vir, na pessoa de Jesus de Nazaré, derramar o sangue ali naquela cruz e reconciliar tanto os judeus como os gentios, toda criatura com o Criador. Isso é algo maravilhoso. Paulo diz também aqui algo muito interessante em 2 de Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 18. Leia comigo. Olha, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo a seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem com Deus. Nós já estamos reconciliados com o Criador. Agora, pelo Evangelho da graça de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês é que precisam entender que vocês estão reconciliados com Deus. Então, reconciliem com Deus. Aceita a reconciliação que vocês já têm por herança, que vocês já receberam pelo sacrifício de Cristo na cruz. Não há nada que nós possamos fazer para nos tornar justo diante de Deus. Sabe por quê? Porque a carne do ser humano, ela é imperfeita, mas o Espírito, ele já está perfeito, intacto, puro, inculpável. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós, todos nós, que nascemos depois da cruz, nós já estamos em Cristo. Nós já nascemos em Cristo. Nós não estamos em Adão. Estar em Cristo é estar depois da cruz. Quando o apóstolo Paulo diz, nós já estamos em Cristo, é porque eles já estavam depois da cruz, eles já estavam reconciliados com o Criador. E eu e você, o nosso espírito também já está perfeito. O nosso espírito já está pronto. Assim que essa carne tombar, o nosso espírito retorna para o Pai. Volta para casa, como diz Eclesiastes 12:7. A carne volta para o pó, mas o espírito volta para Deus. Olha, este é o evangelho da graça de Deus que o apóstolo Paulo pregou para aquelas pessoas nos seus dias.
Nós aqui estamos lendo e apresentando para vocês estas maravilhas, querendo dizer para vocês, com a autoridade de Cristo, pela palavra do Evangelho, vocês não estão afastados de Deus, vocês não estão fora da reconciliação, pelo contrário, vocês estão juntinhos de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em cada um de vocês, habita no seu espírito. Nós já fomos reconciliados. Nosso espírito está pronto, inculpável. O nosso espírito está perfeito diante do Pai. Olha, um grande abraço a todos vocês. Vou encerrando por aqui. Você que não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações. Se você gostou dessa mensagem, deixa o seu like e deixa também um comentário que é muito importante para o nosso canal. Até em breve. Um grande abraço. Graça e paz.